Eu queria aqui tentar passar qual é a racionalidade desse projeto. Para que serve, por que ele foi criado e para que serve. Então vamos lá, próximo slide. Bom, aqui ficou muito pequenininho. Quem toca esse projeto, o coordenador, o diretor, é o professor Marcos Freitas, que já falou. Aí nós temos um diretor de qualidade, que é o Dr. José Edil, e depois nós temos hoje a equipe nuclear, porque tem muitos parceiros, mas são, eu vou citar aqui o Antônio Taliberti, que dá muito pequena a letra ali, Luiz Guilherme, o Itamar, o Dutra, Sandoval, o Aquino, quem mais ali? O Zilton e eu mesmo. Então, essa é a equipe nuclear. E estamos abertos a receber outros colaboradores. Apareçam e vamos lá. Próximo slide. Qual é o desafio principal do projeto? O desafio é o seguinte: produção sustentada, segura, de energia renovável em localidades remotas. Cada palavra dessa tem por trás uma série de conotações. Então, produção sustentada. Quer dizer, essas energias renováveis, em geral, elas são intermitentes. Energia solar, eólica, foi mencionada várias vezes aqui, são intermitentes, né? Você ter uma energia intermitente num local em onde você precisa de continuidade é complicado. E você tem que otimizar, já que os recursos são escassos, né? E renovável é dentro da linha de tudo que já foi falado, dos objetivos de sustentabilidade. Bom, então, por exemplo, localidades remotas. O que é isso? Não sei quem já morou no campo ou trabalhou no campo, né? A falta de energia é crítica, né? Não só para processos usuais, mas processos complicados, como postos de saúde, né? Pequenas instalações, etc. Passa mais um slide aí, por favor. Também, de novo, essa imagem é ruim, mas no mundo dito desenvolvido, se mede em minutos tempo de desligamento por ano. No Brasil se mede em horas. Em horas quer dizer o seguinte: muitas horas, mas isso é média. Quando você fala em média, você está menosprezando os pontos de máxima. Então, quando é 640 minutos na média, você tem localidades que ficam dias por ano sem energia, né? Então, essa é a situação. Então, oferecer sustentabilidade energética para essas localidades foi o primeiro objetivo do projeto. E a FAPERJ tinha feito um edital pedindo fornecimento de energia. No estado do Rio,
nas regiões urbanas, esse não é um problema, mas se você for no interior do estado do Rio, você já tem problema de falta de energia para burro. Então, nós entramos no projeto pensando na energia. Foi esse o motivo principal do projeto. Só que aí a coisa foi ganhando uma dimensão maior, que é isso que eu vou começar a explicar. Pode passar um slide? Como oferecer energia no lugar onde você tem uma Petrobras, né? No estado do Rio, Petrobras. Quem manda em energia no estado do Rio é Petrobras, né? Então, a ideia da pirólise surgiu porque nós estamos num instituto, que é o IVIG, voltado para toda a questão da sustentabilidade. Então, a ideia de você trabalhar com energias renováveis, né, fazia sentido. E a pirólise é um dos mecanismos para você oferecer energias renováveis, além da energia solar e eólica, que a gente colocou também, porque é o seguinte: você produziu óleo, então o óleo se tornou um recurso valioso. Você está no interior, você produziu óleo, e aquilo ali vai te garantir, no seu motogerador, energia elétrica. Você não vai gastar aquele óleo se faltar luz durante o dia e você tiver sol. Opa, tenho sol, vou usar energia solar, guardo o meu óleo. Se eu tiver vento, e o Brasil tem uma costa enorme, né? Então, o sol e o vento entram como complemento. Eles não são primários, porque você nem sempre tem vento, nem sempre tem sol, né? Eles podem ser valiosos, não podem ser desprezados, mas eles não são primários. O primário é a biomassa. Muito interessante esse negócio, ou o óleo, melhor dizendo. Então vamos em frente. Aí começou. Aí surgem alternativas de projeto, né? Isso demandou uma grande discussão na fase inicial do projeto. Temos aqui alguns colegas que compartilharam desses momentos, como o Giga e o Zilton, né? E a primeira descoberta é o seguinte: é muito romântico biomassa, fazer óleo com biomassa, né? Mas tem complicações enormes. Então, a primeira solução foi o seguinte: bota tudo no pirolizador. Aí o que sair a gente pega e joga numa caldeira e gera eletricidade. É a alternativa da esquerda aqui. Geração termoelétrica que produz eletricidade a partir de um óleo que o Giga, por sinal, abomina, diz assim: esse óleo não serve para nada. Bom, bota no fogo, aí o fogo ele vai queimar, etc. e tal. Pode ser muito eficiente, mas resolve alguma coisa. O inconveniente da caldeira, aliás, já há vários inconvenientes. Um dos inconvenientes da caldeira é que é um bicho complicado, né? Alguns dizem que é a invenção do demônio, mas a caldeira é uma das formas mais primitivas, né, de gerar eletricidade, né? Aí começamos a analisar a outra alternativa. Vamos usar motogerador, ou seja, máquinas mais bem comportadas, que é o motogerador, que é o grande gerador que se usa de um modo geral, né? mais amigável, etc, etc. Aí, de novo, opa, motogerador não vira com qualquer óleo, não é que nem a caldeira.
Aí ficamos de novo no mato sem cachorro. Bom, vamos tratar o óleo. Aí é uma complicação danada. Não, vamos usar catalisador. Ah, mas depende do óleo. E aí, acontece que a maioria das cidades do Brasil tem mesmo como backup de energia elétrica motogerador, o famoso gerador diesel. É bem conhecido, com manutenção bem conhecida, etc. Então nós invertemos a lógica, não, então só vamos trabalhar com óleo que o motogerador aceite. Aí entrou o Zilton, que foi a grande mudança de paradigma. Ele disse assim, bom, se eu não sei que óleo vai sair, com baixo poder calorífico, etc. e tal, vamos procurar os resíduos que possam trazer um óleo com alto poder calorífico, um bom poder calorífico. E aí você tem no plástico, que é hidrocarboneto e ponto, não tem praticamente oxigênio, e a gente consegue um óleo que o motogerador não vai reclamar tanto. Ah, bom, vamos pirolizar plástico. Tem plástico no lixo? Ele já acabou de dar uma aula sobre isso, não vou falar. Tem plástico pra caramba. Os tais não recicláveis, né? Cerca de 15%, sei lá. Bom. E aí a gente descobriu um outro mundo. Bom, mas o que é que eu faço com a biomassa? Caramba, eu tenho 15% de plástico no lixo, uns 40 e tantos por cento de biomassa, mas eu estou com a pirolizadora lá, dando sopa. Vamos pirolizar também essa biomassa. Aí vai produzir o quê? Melhor coisa. Aí, quando você piroliza a biomassa, bom, vocês viram o que o Rui Galiano, o português, lá falou, né? Há uma infinidade de coisas que você pode fazer com a pirólise de biomassas, né? Mas o mais trivial é isso que a Fabiana acabou de falar, que é o biochar, né? Então, vamos em frente. Então, resolvemos abraçar a alternativa motogerador, mas não de forma, digamos, exclusiva. Quer dizer, em algumas situações, talvez a gente recorra à velha caldeira, mas situações específicas em localidades que sejam capazes de lidar com uma caldeira, né? Então, com a alternativa motogerador decidida, onde nós vamos pirolizar biomassa para fazer biochar. E nós vamos pirolizar plástico separadamente, é claro, para fazer óleo combustível, né? E essa alternativa, né, traz vantagens adicionais. A primeira, vamos lá, o biochar. Muito bem, falou-se para burro aqui de biochar. Qual é a efetividade, né? Quer dizer, o que se espera realmente do biochar, economicamente? Quanto custa pirolizar biomassa e aplicar o biochar nas aplicações mais usuais, que são agricultura, como adsorvente, etc., né? Então, nós estamos fazendo cooperações com a Embrapa, a Universidade de Lavra tem um centro também muito sofisticado nessa área. O pessoal em Minas está recebendo agora da Net Zero ou Net Zero, é uma multinacional francesa que está implantando 3 fábricas de biochar em Minas Gerais, pura e simplesmente, para aplicar na agricultura, principalmente de café. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto, cheio de cooperações, e a gente quer estimular muito isso,
com a Embrapa e com a Universidade de Lavras. Outro produto são, como o Rui Galhano falou, insumos para a indústria química. Aí depende mais da gente ter parceiros da área química. O pessoal do programa de química está muito interessado, né? E a gente está tentando uma articulação com a Braskem para estudar produtos químicos de valor para a pirólise de biomassa. Vamos ver se a gente consegue avançar com essa cooperação com esse pessoal do Politécnico de Lisboa, porque ele demonstrou interesse, né, o Dutra? Ele chegou a mencionar que estaria interessado em... Ele parece que não está com muita máquina de pirólise lá, não. Ele ficou interessado em da gente ter uma boa máquina de pirólise aqui. E tem uma outra área mais sofisticada, e aí o Rafael Kelman pode ser um grande parceiro, que é a questão dos créditos de carbono. Quer dizer, vamos lá, retomando. Você tem uma localidade que tem todo dia lixo, ou resíduos urbanos. Você pega os plásticos não reciclados, piroliza e faz óleos combustíveis. Opa, já ganhei um produto. Aí tem biomassa. Piroliza aquela biomassa, sequestra o carbono. Opa! E agora? E esse mercado de crédito de carbono? E aí tem todo um estudo de ciclo de vida, o Marcos Freitas falou disso, né? Para a gente verificar o quanto se se conquista de crédito de carbono. Então, a gente tem mantido contatos com o pessoal do Instituto de Economia, da UFRJ, com esse pessoal da PSR, eles são engenheiros, mas são economistas também, são muito bons, e o pessoal da COPEAD. Próximo slide. São poucos slides, hein? Não se preocupem, não, porque são poucos. Agora, tem um outro lado, são os benefícios sociais. O primeiro benefício social, né, que é a história do lixão, né? Aí vem uma pergunta clássica. Não, mas se a gente acabar com os lixões, vamos estar gerando desemprego, né? Então, a resposta é a seguinte: a separação do lixo, dos resíduos, vai continuar. A gente vai ter que separar. Temos que seguir a linha do Zilton, que acabou de adentrar aqui o pedaço, né? Tem que separar os plásticos das biomassas. Então, esses catadores que hoje trabalham naquelas condições ali, não sei quem já viu o filme do Vic Muniz, eles podem ser empregados na separação do lixo, até que inventem uma máquina que separe automaticamente os plásticos da biomassa, né? Que? O nome do filme é Lixo Extraordinário, vale a pena ver. Então, no Brasil existem cerca de 2.600 lixões, que é uma desgraça nacional, que além de emitirem metano, contaminam os corpos hídricos, causam doenças e o diabo a quatro, deterioram a paisagem. Quem andou pelo interior já se deparou com esse espetáculo degradante, né? E se a gente conseguisse pirolizar o lixo, aí vem o segundo slide, passa ao próximo, que é o segundo benefício social. Hoje, que o Zilton não me ouça, porque ele é um adepto dos aterros sanitários, as localidades mandam os seus resíduos para os aterros sanitários. Isso daí
aqui no Brasil, ele falou de Copacabana até Seropédica, 80 quilômetros. Mas, por exemplo, de Arraial do Cabo para São Pedro da Aldeia, é onde fica o aterro sanitário mais próximo, eu não sei se são 80 quilômetros, mas também não é pertinho, não. Deve ser uns 60 quilômetros. Não vou deixar, não, porque você vai detonar a minha palestra. Hein? Eu sei que a legislação é isso mesmo. Mas eu estou falando ali é o seguinte, vou reduzir a quantidade de resíduo que eu vou mandar. Vai sobrar coisa lá para o aterro, não tenha dúvida. Não, tem vidro, tem metal, tem o diabo, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, se nós pega uma cidade de 50 mil habitantes que produz 25 toneladas de resíduo, vamos supor, por dia, 25 toneladas por dia. São não sei quantas carretas para levar 25 toneladas a 50, 60 quilômetros. Bom, aquela carreta custa dinheiro, né? E você tem ali plásticos, 15%, biomassa, vamos supor que seja 45%, eu já reduzi o volume em 60%. E o que eu fiz com esses 60%? Produzi bioóleo, produzi biocarvão, produzi uma série de coisas. A pergunta que não quer calar é a seguinte, é rentável isso? Quanto custa pirolizar isso tudo? Né? Qual é a energia que a pirólise consome? Qual é o balanço de energia da pirólise? As escalas que as universidades têm são muito pequenas. Não dá. A gente tem contatos com o IME, tem contatos com o programa. São muito pequenas. Não dá. A gente tem contatos com o IME, tem contatos com o programa de química aqui. As unidades de pirólise que eles têm não permitem que você faça um estudo energético suficiente. Quando a gente vê a nossa máquina, nós vamos poder medir isso com muito mais precisão. Hoje essa máquina consome 40 litros de diesel por tonelada processada. Né? Mas todo esse cálculo tem que ser feito. Mas o fato é o seguinte, uma prefeitura, como por exemplo, estava falando de Arraial do Cabo, ela gasta cerca de R$90 por tonelada, Zilton, hoje? Em torno disso, R$90. Ela ficou com 15 toneladas ali, né? São R$1.200. Mais o transporte. Aí eu fiz uma conta aqui, uma prefeitura dessas gasta cerca de R$50 mil por mês, ou R$600 mil mandando o seu lixo à distância. Fora todos os outros inconvenientes que a gente falou aqui. Então, o projeto tem toda essa filosofia por trás, né? E carece de quê? De cooperações, carece de aprofundamentos teóricos e práticos, principalmente práticos. E reviews não falta. Se você puser a palavra pirólise no Google, o que vai ter de paper, de reviews, é uma quantidade enorme. Agora, mensurações práticas, calcular as efetividades, os sequestros de carbono, as quantidades, etc., as energias, isso daí em quantidade, aí fica se devendo. Eu acho que o último slide, por favor. Não, isso daí também, essa transparência não estão ajudando, esses slides não estão ajudando muito. Mas essa é uma visão geral do esquema em que você tem o envio dos resíduos para a área de seleção, depois a máquina de pirólise e as outras fontes de energia
que vão para uma subestação que é chamada microrrede. Na verdade, o projeto tem uma dimensão química, que é toda essa área de pirólise, e tem uma dimensão elétrica, que é o motivo inicial do projeto. Parece que é simples fazer uma microrrede, mas não é. Então a gente tem toda uma outra área, que está comandada lá pelo professor Sandoval, que está estudando essa microrrede que vai conciliar, vai congregar as 3 fontes de energia renováveis, possivelmente em cogeração com a concessionária, para fazer o suprimento de energia elétrica. Então você tem, passa o próximo slide, a chamada microrrede de energia elétrica, que tem que ter alta disponibilidade. Lembre-se do início, a gente está falando de uma localidade no interior que está procurando sustentabilidade, uma energia de segurança. Então você tem que ter uma microrrede funcionando permanentemente. Isso significa que você tem que ter tecnologia, você tem que ter bons técnicos e você tem que ter um bom projeto, né? Então, isso, para mim, a surpresa também não é bem dominada no Brasil. Então, além de não termos máquinas de pirólise, nós também não temos um pleno domínio nessa escala, nessa pequena escala. Quando você fala de grandes concessionárias, grandes instalações, o Brasil é campeão. Nós temos tremendo know-how em energia elétrica de alta potência. Mas quando você desce para um nível pequeno, aí você precisa de equipamentos, e aí a indústria brasileira rateia. Próximo slide. Aqui só um exemplo de um esquema elétrico de um parceiro nosso, que é a DKL Zélia, está nos propondo, em que você tem banco de baterias, reguladores, você tem a interface com a rede, a manutenção da estabilidade de tensão e frequência, etc., etc., tá? E isso daí requer também uma série de equipamentos. Próximo slide. Qual é a tecnologia para isso? Para isso que é tudo isso que a gente falou. Próximo. Esse é o outro desafio do projeto, que é o apoiar o desenvolvimento tecnológico do país, tanto na área de pirólise quanto na área de eletrônica de potência. Quer dizer, então, recapitulando, a gente tem um desafio que é prover energia sustentável em pequenas localidades. A gente tem o desafio que é conseguir provar, entendeu, a efetividade dos produtos da pirólise. A gente tem desafios de construir parcerias que levem esse know-how que a gente está desenvolvendo para a indústria nacional se desenvolver. Se o Brasil for desenvolver pirólise como está aparecendo, trazendo máquinas de pirólise da China, isso não faz o menor sentido. Hoje a gente tem fabricantes de máquinas de pirólise no Brasil. Exemplo, a Luz Solution lá no Rio Grande do Sul, que fabrica máquinas de pirólise para pirolizar pneus. E estão ganhando dinheiro com isso. Mas a máquina custa 4 vezes o que custa uma máquina importada da China. Isso é insustentável se você for
fazer uso da pirólise de uma maneira generalizada no país. Então, a fabricação de máquinas de pirólise é fundamental. E do ponto de vista da eletricidade, a gente tem energia solar, não precisa dizer que é tudo trazido da China. O que a gente faz aqui é armação, né? Energia eólica, nós visitamos a Enersud, lá em Maricá, que é do Luiz César, que é um herói mal apoiado pelo governo, e que ele projeta, produz turbinas eólicas, totalmente desenvolvidas por ele, e luta com uma série de dificuldades para fazer desenvolver a sua indústria de turbinas eólicas, né? Motogeradores, a coisa é, claro, tudo multinacional. Fala, Zilton. É nacional. É competitiva? Pois é. Precisamos incentivar a indústria de motogeradores. Mas a maioria são multinacionais, né, Zilton? Todo o agronegócio brasileiro é sustentado por motores de fabricação estrangeira. Puxa, aliás, vai começar pelos caminhões, não precisa falar nada. Último slide. Então, a UFRJ, com o apoio da FAPERJ, formará uma plataforma para P&D sobre pirólise. Isso deve entrar em funcionamento agora no início do ano, e o nosso amigo Dutra ali está instalando esse centro de pirólise, que vai ser um centro único nesse porte no país, né? E a ideia é fazer um amplo acordo, uma ampla congregação de profissionais do país e do exterior também. Agora temos também essa pessoal do Politécnico, né? Então, quem quiser colaborar, sejam bem-vindos, juntem-se a nós. Boa tarde, obrigado aí pela participação. Então, terminamos aqui nosso encontro. Aguardem o próximo.
são muito pequenas. Não dá. A gente tem contatos com o IME, tem contatos com o programa de química aqui. Essa unidade de pirólise que eles têm não permitem que você faça um estudo energético suficiente. Quando a gente vê a nossa máquina, nós vamos poder medir isso com muito mais precisão. Hoje essa máquina consome 40 litros de diesel por tonelada processada, né? Mas todo esse cálculo tem que ser feito. Mas o fato é o seguinte, uma prefeitura, como por exemplo, estava falando de Arraial do Cabo, ela gasta cerca de R$90 por tonelada, Zilton, hoje? Em torno disso, R$90. Ela ficou com 15 toneladas ali, né? São R$1.200. Mais o transporte. Aí eu fiz uma conta aqui, uma prefeitura dessas gasta cerca de R$50 mil por mês, ou R$600 mil, mandando o seu lixo à distância. Fora todos os outros inconvenientes que a gente falou aqui. Então, o projeto tem toda essa filosofia por trás, né? E carece de quê? De cooperações, carece de aprofundamentos teóricos e práticos, principalmente práticos. E reviews não falta. Se você puser a palavra pirólise no Google, o que vai ter de paper, de reviews, é uma quantidade enorme. Agora, mensurações práticas, calcular as efetividades, os sequestros de carbono, as quantidades, etc., as energias, isso daí em quantidade, aí fica se devendo. Eu acho que o último slide, por favor. Não, isso daí também, essa transparência não estão ajudando, a transparência, esses slides não estão ajudando muito. Mas essa é uma visão geral do esquema em que você tem o envio dos resíduos para a área de seleção, depois a máquina de pirólise e as outras fontes de energia que vão para uma subestação que é chamada microrrede. Na verdade, o projeto tem uma dimensão química, que é toda essa área de pirólise, e tem uma dimensão elétrica, que é o motivo inicial do projeto. Parece que é simples fazer uma microrrede, mas não é. Então a gente tem toda uma outra área, que está comandada lá pelo professor Sandoval, que está estudando essa microrrede que vai conciliar, vai congregar as 3 fontes de energia renováveis, possivelmente em cogeração com a concessionária, para fazer o suprimento de energia elétrica. Então você tem, passa o próximo slide, a chamada microrrede de energia elétrica, que tem que ter alta disponibilidade. Lembre-se do início, a gente está falando de uma localidade no interior que está procurando sustentabilidade, uma energia de segurança. Então você tem que ter uma microrrede funcionando permanentemente. Isso significa que você tem que ter tecnologia, você tem que ter bons técnicos e você tem que ter um bom projeto, né? Então, isso, para mim, a surpresa também não é bem dominada no Brasil. Então, além de não termos máquinas de pirólise, nós também não temos um pleno domínio nessa escala, nessa pequena escala. Quando você fala de grandes concessionárias, grandes instalações, o Brasil é campeão.
Nós temos tremendo know-how em energia elétrica de alta potência. Mas quando você desce para um nível pequeno, aí você precisa de equipamentos, e aí a indústria brasileira rateia. Próximo slide. Aqui só um exemplo de um esquema elétrico de um parceiro nosso, que é a DKL Zélia, está nos propondo, em que você tem banco de baterias, reguladores, você tem a interface com a rede, a manutenção da estabilidade de tensão e frequência, etc., etc., tá? E isso daí requer também uma série de equipamentos. Próximo slide. Qual é a tecnologia para isso? Para isso que é tudo isso que a gente falou. Próximo. Esse é o outro desafio do projeto, que é o apoiar o desenvolvimento tecnológico do país, tanto na área de pirólise quanto na área de eletrônica de potência. Quer dizer, então, recapitulando, a gente tem um desafio que é prover energia sustentável em pequenas localidades. A gente tem o desafio que é conseguir provar, entendeu, a efetividade dos produtos da pirólise. A gente tem desafios de construir parcerias que levem esse know-how que a gente está desenvolvendo para a indústria nacional se desenvolver. Se o Brasil for desenvolver pirólise como está aparecendo, trazendo máquinas de pirólise da China, isso não faz o menor sentido. Hoje a gente tem fabricantes de máquinas de pirólise no Brasil. Exemplo, a Luz Solution lá no Rio Grande do Sul, que fabrica máquina de pirólise para pirolizar pneus. E estão ganhando dinheiro com isso. Mas a máquina custa 4 vezes o que custa uma máquina importada da China. Isso é insustentável se você for fazer uso da pirólise de uma maneira generalizada no país. Então, a fabricação de máquinas de pirólise é fundamental. E do ponto de vista da eletricidade, a gente tem energia solar, não precisa dizer que é tudo trazido da China. O que a gente faz aqui é armação, né? Energia eólica, nós visitamos a Enersud, lá em Maricá, que é do Luiz César, que é um herói mal apoiado pelo governo, e que ele projeta, produz turbinas eólicas, totalmente desenvolvidas por ele, e luta com uma série de dificuldades para fazer desenvolver a sua indústria de turbinas eólicas, né? Motogeradores, a coisa é, claro, tudo multinacional. Fala, Zilton. É nacional. É competitiva? Pois é. Precisamos incentivar a indústria de motogeradores. Mas a maioria são multinacionais, né, Zilton? Todo o agronegócio brasileiro é sustentado por motores de fabricação estrangeira. Puxa, aliás, vai começar pelos caminhões, não precisa falar nada. Último slide. Então, a UFRJ, com o apoio da FAPERJ, formará uma plataforma para P&D sobre pirólise. Isso deve entrar em funcionamento agora no início do ano, e o nosso amigo Dutra ali está
instalando esse centro de pirólise, que vai ser um centro único nesse porte no país, né? E a ideia é fazer um amplo acordo, uma ampla congregação de profissionais do país e do exterior também. Agora temos também essa pessoal do Politécnico, né? Então, quem quiser colaborar, sejam bem-vindos, juntem-se a nós. Boa tarde, obrigado aí pela participação. Então, terminamos aqui nosso encontro. Aguardem o próximo.
são muito pequenas. Não dá. A gente tem contatos com o IME, tem contatos com o programa de química aqui. Essa unidade de pirólise que eles têm não permitem que você faça um estudo energético suficiente. Quando a gente vê a nossa máquina, nós vamos poder medir isso com muito mais precisão. Hoje essa máquina consome 40 litros de diesel por tonelada processada, né? Mas todo esse cálculo tem que ser feito. Mas o fato é o seguinte, uma prefeitura, como por exemplo, estava falando de Arraial do Cabo, ela gasta cerca de R$90 por tonelada, Zilton, hoje? Em torno disso, R$90. Ela ficou com 15 toneladas ali, né? São R$1.200. Mais o transporte. Aí eu fiz uma conta aqui, uma prefeitura dessas gasta cerca de R$50 mil por mês, ou R$600 mil, mandando o seu lixo à distância. Fora todos os outros inconvenientes que a gente falou aqui. Então, o projeto tem toda essa filosofia por trás, né? E carece de quê? De cooperações, carece de aprofundamentos teóricos e práticos, principalmente práticos. E reviews não falta. Se você puser a palavra pirólise no Google, o que vai ter de paper, de reviews, é uma quantidade enorme. Agora, mensurações práticas, calcular as efetividades, os sequestros de carbono, as quantidades, etc., as energias, isso daí em quantidade, aí fica se devendo. Eu acho que o último slide, por favor. Não, isso daí também, essa transparência não estão ajudando, a transparência, esses slides não estão ajudando muito. Mas essa é uma visão geral do esquema em que você tem o envio dos resíduos para a área de seleção, depois a máquina de pirólise e as outras fontes de energia que vão para uma subestação que é chamada microrrede. Na verdade, o projeto tem uma dimensão química, que é toda essa área de pirólise, e tem uma dimensão elétrica, que é o motivo inicial do projeto. Parece que é simples fazer uma microrrede, mas não é. Então a gente tem toda uma outra área, que está comandada lá pelo professor Sandoval, que está estudando essa microrrede que vai conciliar, vai congregar as 3 fontes de energia renováveis, possivelmente em cogeração com a concessionária, para fazer o suprimento de energia elétrica. Então você tem, passa o próximo slide, a chamada microrrede de energia elétrica, que tem que ter alta disponibilidade. Lembre-se do início, a gente está falando de uma localidade no interior que está procurando sustentabilidade, uma energia de segurança. Então você tem que ter uma microrrede funcionando permanentemente. Isso significa que você tem que ter tecnologia, você tem que ter bons técnicos e você tem que ter um bom projeto, né? Então, isso, para mim, a surpresa também não é bem dominada no Brasil. Então, além de não termos máquinas de pirólise, nós também não temos um pleno domínio nessa escala, nessa pequena escala. Quando você fala de grandes concessionárias, grandes instalações, o Brasil é campeão.
Nós temos tremendo know-how em energia elétrica de alta potência. Mas quando você desce para um nível pequeno, aí você precisa de equipamentos, e aí a indústria brasileira rateia. Próximo slide. Aqui só um exemplo de um esquema elétrico de um parceiro nosso, que é a DKL Zélia, está nos propondo, em que você tem banco de baterias, reguladores, você tem a interface com a rede, a manutenção da estabilidade de tensão e frequência, etc., etc., tá? E isso daí requer também uma série de equipamentos. Próximo slide. Qual é a tecnologia para isso? Para isso que é tudo isso que a gente falou. Próximo. Esse é o outro desafio do projeto, que é o apoiar o desenvolvimento tecnológico do país, tanto na área de pirólise quanto na área de eletrônica de potência. Quer dizer, então, recapitulando, a gente tem um desafio que é prover energia sustentável em pequenas localidades. A gente tem o desafio que é conseguir provar, entendeu, a efetividade dos produtos da pirólise. A gente tem desafios de construir parcerias que levem esse know-how que a gente está desenvolvendo para a indústria nacional se desenvolver. Se o Brasil for desenvolver pirólise como está aparecendo, trazendo máquinas de pirólise da China, isso não faz o menor sentido. Hoje a gente tem fabricantes de máquinas de pirólise no Brasil. Exemplo, a Luz Solution lá no Rio Grande do Sul, que fabrica máquina de pirólise para pirolizar pneus. E estão ganhando dinheiro com isso. Mas a máquina custa 4 vezes o que custa uma máquina importada da China. Isso é insustentável se você for fazer uso da pirólise de uma maneira generalizada no país. Então, a fabricação de máquinas de pirólise é fundamental. E do ponto de vista da eletricidade, a gente tem energia solar, não precisa dizer que é tudo trazido da China. O que a gente faz aqui é armação, né? Energia eólica, nós visitamos a Enersud, lá em Maricá, que é do Luiz César, que é um herói mal apoiado pelo governo, e que ele projeta, produz turbinas eólicas, totalmente desenvolvidas por ele, e luta com uma série de dificuldades para fazer desenvolver a sua indústria de turbinas eólicas, né? Motogeradores, a coisa é, claro, tudo multinacional. Fala, Zilton. É nacional. É competitiva? Pois é. Precisamos incentivar a indústria de motogeradores. Mas a maioria são multinacionais, né, Zilton? Todo o agronegócio brasileiro é sustentado por motores de fabricação estrangeira. Puxa, aliás, vai começar pelos caminhões, não precisa falar nada. Último slide. Então, a UFRJ, com o apoio da FAPERJ, formará uma plataforma para P&D sobre pirólise. Isso deve entrar em funcionamento agora no início do ano, e o nosso amigo Dutra ali está
instalando esse centro de pirólise, que vai ser um centro único nesse porte no país, né? E a ideia é fazer um amplo acordo, uma ampla congregação de profissionais do país e do exterior também. Agora temos também essa pessoal do Politécnico, né? Então, quem quiser colaborar, sejam bem-vindos, juntem-se a nós. Boa tarde, obrigado aí pela participação.